Bitcoin volta a testar uma zona muito importante, inclusive é o segundo engolfo que a gente está vendo de baixa e pode levar realmente ele aí nas próximas semanas, quem sabe 1 ou 2 semanas, aos 104 mil dólares. Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas claro, se você ainda não está inscrito, então inscreva-se agora, é muito importante. Inclusive eu queria agradecer as mais de 200 pessoas que entraram de ontem para hoje no nosso canal. Muito obrigado, é muito importante esse passo que você está dando em busca de conhecimento. Então vamos embora para o nosso vídeo aqui, ok? Então vamos lá, estamos aí com Bitcoin em 112.300, engolfando mais uma vez aqui. Tivemos o primeiro engolfo aqui, que foi este candle. Cadê aqui? Deixa eu pegar o coisinha para marcar. Tivemos aqui este candle aqui, que foi o primeiro engolfo que a gente teve. E agora, depois da tentativa de alta de ontem, hoje tivemos um novo candle, um novo engolfo de baixa aqui, que está aí levando o Bitcoin em direção aos 104 mil dólares, né? RSI estocástico no diário está na região sobrevendida, então ordens de compra deverão entrar, mas o Jackson Hole ainda não acabou, que é a tal reunião do Banco Centro-Americano, que começou ontem, hoje e vai até amanhã. E normalmente quando isso acontece, a gente tem aí uns 3 candles de baixa no S&P 500, o que está influenciando diretamente aí o Bitcoin. Hoje o mercado todo está vermelho, mas a gente tem agora que prestar atenção na seguinte coisa. Então vamos lá, agora é a hora que você vai ter atenção aqui na tela no que eu vou falar, porque você necessita saber os pontos importantes que você tem que ficar de olho para tomar algumas decisões aí. Vocês sabem que eu já tinha vendido 30% dos bitcoins, vendi mais 50% dos bitcoins aqui nos 15.080, agora já está 112.200, então eu posso comprar mais barato aí bitcoin, mas eu ainda não vou comprar. Sandro, e se explodir? Cara, se explodir eu já estou no lucro, bem, fazer o quê? Eu realizo os outros 20% na explosão, né? Por isso que a gente não vende 100%. Mas eu tomei algumas decisões e essas decisões eu quero compartilhar com você. Agora eu só vejo possibilidade de alta no Bitcoin se ele vier aqui. Deixa eu tentar melhorar aqui. Tentar melhorar o meu coisinha aqui que está muito fino, o meu pincel. Deixa eu ver se eu pego outro tipo de marcador aqui. Bem, vai ser esse mesmo. Quando a gente conseguir romper a região aqui dos 116.400 para cima, você pode ver uma nova possibilidade de alta no Bitcoin. Pelo que eu estou vendo agora, esse rompimento só vai se dar em setembro, ok? Pelo que eu estou vendo, esse rompimento só vai acontecer em setembro. Sandro, e se acontecer antes? Eu já vou estar sabendo porque, e você também vai estar sabendo porque eu já estou lhe avisando. Quando ele romper esta região aí, ok? Vou botar um marcador assim. Quando ele romper esta região aqui dos 116.400 buscando alta, a gente pode tomar uma nova posição. Mas por enquanto, eu estou de olho nesta região dos 112 mil dólares, que ele está muito perto de perder agora. Tá 112.200. Por que eu estou de olho? Caso ele perca essa região aqui, muito provavelmente ele vem buscar os 108.900. E aí é onde, para mim, no caso, a história começa a ficar linda. Por quê? Porque eu coloquei as minhas ordens de compra a partir de 107.500. Ou seja, a minha ordem de compra está praticamente neste suporte aqui dos 107.400 dólares que nós temos nessa linha roxa aqui. Eu vou tirar essa linha
outra linha aqui, que eu vou colocar novas linhas aqui para você. Eu escalonei ordens de compra, melhor, eu vou colocar um retângulo. Eu escalonei ordens de compra a partir de 107.500 até a região dos 100 mil dólares. Então, esta região que você está vendo nesse retângulo vermelho aqui agora é a região aonde eu coloquei as minhas ordens de compra no Bitcoin. Quando ele entrar e começar, para mim é o que eu chamo, né? É a zona do porquinho buchudo. A galera que é mais antiga no canal sabe. O porquinho buchudo, eu faço essa brincadeira. Sabe esse porquinho de barro onde você coloca moedas e vai enchendo? Então, aqui é a zona no Bitcoin aonde eu vou procurar acumular o máximo de satoshis e de Bitcoin possíveis aqui para surfar a alta até novembro de 2025 agora. Então eu estou de olho, ó, ele já está justamente em 112.200, ele está muito perto, né, de romper aqui, mas ele caindo aqui, ele deverá vir buscar a região dos 108 aí nas próximas semanas e eu quero que ele entre aqui nos 107. Sandro, se ele não entrar, infelizmente eu vou ficar de olho, vou ter que recomprar, não no preço que eu queria, mas um pouco mais caro, porque para mim, outubro e novembro teremos um novo topo sendo formado no Bitcoin. Então, já entenderam? Tá claro para você, doutor? Espera romper os 116.500 para você acreditar em uma nova recuperação de alta, para um rompimento histórico. Enquanto ele não rompe essa região, olho agora nos claro, não compra nada, nem vende nada. De olho, né? De olho. Por quê? Se ele perde essa região, é muito provável que ele venha buscar a região aqui dos 107 aos 100 mil dólares, que foi uma das zonas mais movimentadas de transação no Bitcoin. Muita gente vendeu aqui nos 108, nos 107, nos 106, no 104, muita gente vendeu nessa zona. E seria então a melhor zona de recompra de Bitcoin para surfar o final de ciclo. A maioria das altcoins, né, estão aí, tentaram também recuperação, estão um pouco melhor do que o Bitcoin, né? Nós temos aqui o Ethereum voltando para um reteste. Vou botar no 4 horas para a gente enxergar melhor. Voltando para um reteste nesta LTB aqui, que era de resistência, né? Resistência em 15 de agosto, resistência em 17 de agosto, depois 18 de agosto, rompeu no dia 20, agora está retestando. O que a gente tem que ver, caso o Bitcoin realmente perca os 112, eu não vejo outra coisa acontecer do que o Ethereum cair e vir mais abaixo, ok? Buscando até a região dos 3.800. Minhas ordens de Ethereum que eu vendi estão posicionadas aqui a partir desta região dos 3.937. Daí para baixo, ok? Minhas ordens estão posicionadas dos 3.970 para baixo. É o momento que eu vou voltar a comprar os etéreos que eu vendi. BNB, também já montei a minha ordem de BNB para facilitar aí vocês enxergarem, né? Eu vou tentar limpar esse gráfico aqui, porque ele está bem complicado, mas a região aqui que eu estou foi a partir da 0.61 de Fibo aqui até a 1, até a região de 729. Então, neste caso aqui, vou apagar essa linha, esse retângulo, vou fazer um novo retângulo aqui. Esta é a zona onde eu distribuí as minhas ordens de compra de BNB, sendo que nos 788 eu coloquei 20% de recompra. Conforme vai caindo 30%, 40%, até finalizar aqui
com o restante que falta, que seria os últimos. Na verdade, eu acho que foi, para ser mais exato, foi 10, 20, 30, 50. Tipo, 50 eu botei no 730 lá. Por quê? Quanto mais baixo eu comprar, mais surfar, mais eu vou conseguir surfar a alta. E nisso eu fui fazendo com todas as altcoins, né? Já coloquei minhas ordens também de compra aqui na Chainlink. Já coloquei aqui minhas ordens de compra na Chainlink. E começam, as ordens de compra na Chainlink começam aqui da 0,61 de FIBO nos 19 até os 16 dólares aqui. É aonde eu pretendo comprar a Chainlink nesta queda, caso o Bitcoin caia. Eu devo ter vendido, eu acho que 30, 40% das minhas Link. Agora, lembre-se, quando eu falo que eu vendi a minha posição de hold. Eu não toquei em nenhuma pool de liquidez, ok? Em nenhuma pool de liquidez. A única pool, para dizer que eu não toquei, foi aquela que eu tinha, inclusive nessa carteira, de Ethereum com dólar. Era Ethereum com dólar e Ethereum com Bitcoin. Porque era do empréstimo da Aave. Como eu fechei o meu empréstimo da Aave aqui, que eu vendi os Ethereums, né? Eu fechei o meu empréstimo da Aave. Então, eu tinha 27 mil de empréstimo. Então, eu tive que desfazer as pools, paguei o empréstimo e retirei os meus 15 Ethereums que eu tinha lá na Aave. Foi a única pool que eu desfiz. Mas nem as pools que eu tenho como de Link, de outra, tudo tal, eu não desfiz de nenhuma pool. Cada pool tem a sua função, né? Essa de Link chegou a bater 16.400 aqui de capital. Agora tá 15.300, mas eu sei que ela vai voltar. Eu tenho que só respirar fundo na queda, porque eu não vou desfazer. Então é provável que vocês vejam, caso a queda ocorra, vocês vão ver essa liquidez aqui da Link baixar de repente para 12 mil, infelizmente. Para quem chegou a 16 mil, eu podia vender, mas eu não posso também estar mexendo tanto no capital, porque cada vez que eu desfaço uma pool grande e quero vender os tokens para dólar, eu às vezes pago 100, 120, 150, até 200 dólares de taxa para fazer essa brincadeira. Ah, mas como assim de taxa, Sandro? É simples. Vou colocar aqui fazer swap. Se eu quero trocar, um exemplo, 5 etéreos por dólar, olha só, eu envio 21.132, deixa eu ver se dá para vocês verem melhor, aqui ó, 21.132 eu envio, agora 117, e olha quanto eu vou receber, 21.058, então só aqui tá indo quase 60 dólares embora, fora que quando você abre, eu devo estar pagando 0,25% de 21 mil dólares, aí você faz uma continha fácil, 21 mil dólares vezes 0,025. São, não, menos, calma, cocada, menos. 21 mil dólares vezes 0,0025. Pronto, 52 dólares. Então nessa brincadeira aqui, já é mais de 100 dólares. Aí tu imagina se eu vou fazer com 10 etéreos. Imagina com 15 etéreos que eu fiz. Eu tive que dolarizar 15 etéreos. Olha aí, ó, só aqui vai quase 200 dólares mais 0,25% de 63 mil aí. Então 63 mil vezes 0,0025, eu paguei 200 dólares, que é a diferença que está dando aí agora, mais 157. Eu paguei 350, 360 dólares só para dolarizar. Então, não dá para ficar brincando de fazer e desfazer pool de liquidez, ok? Não brinque com isso. E a maioria das criptos vão sofrer com a queda do Bitcoin. E não importa aí, por exemplo, Sonic vai ter um grande evento agora em setembro em Singapura, o que poderia ajudar ela a romper, mas para isso o Bitcoin tem que romper os 16 mil novamente. Se ele rompe e temos esse evento da Sonic com os anúncios que eles vão fazer, a gente pode finalmente estar vendo ela aqui fazer esse caminho junto em busca dos 36 centavos e daí continuar subindo, ok? Então, gente, peço desculpa pela demora de postar esse vídeo hoje. Eu tinha muita coisa para
para estar fazendo. Inclusive, aí, olha só, se você não tem a sua Red.Pay, o seu cartão, escaneie agora esse QR Code aí. Se não der para escanear, tem link na descrição e no primeiro comentário fixado para poder você fazer o seu cartão Red.Pay aí. É muito bom por uma coisa, porque hoje mesmo, ontem à noite, fui jantar com a minha família, peguei o cartão Red.Pay, paguei já de lucro do dinheiro que eu retiro das minhas pools. E o melhor, como eu sempre brinco, o rei da selva não vai saber que isso aconteceu. É o que lhe deixa mais tranquilo, tá bom? Então é isso, muito obrigado, inscreva-se no canal se você gostou, Deus te abençoe do fundo do meu coração, vocês sempre estarão aqui em minhas orações, porque o meu objetivo é que você realmente mude de vida. E para isso, não adianta também eu só orar aqui, você tem que fazer e ter essa ação. Inscreva-se no canal, deixa o like, continue estudando, que eu tenho certeza, dentro dos próximos 5 a 10 anos a sua vida será maravilhosa. Tamo junto, Deus abençoe a todos, a gente se vê no próximo vídeo.